Vamos lá, pessoal, então mais um de fila, mesma ideia, fila circular, né, com várias inserções. Aqui temos uma fila de tamanho 9, ok? Fila, então, lembrando que a ideia é o first in, first out, é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Então, vamos lá. Enfileirando o 10, primeira posição, vazia, tá aqui, né, no meu vetor, 10. Enfileirar o 80, tá aqui. Retirada, opa, é uma fila, então foi o primeiro que entrou tá aqui. Retiramos o 10. Então, o 10 da posição 0. Em que eu vou enfileirar o 30, tá aqui. Enfileirar o 40, tá aqui. Enfileirar o 70, aqui, tô indo na ordem. Olha as posições, 0, 1, 2, 3, 4. Enfileirar o 55, tá aqui, ok? Retirada de elementos, olha a retirada aqui. Então, retiramos, qual que é o próximo? 80, que está na posição 1. Retirada, opa, o 30, que está na posição 2. Ok? Por enquanto, essas posições vazias. Enfileirar o 100, tá aqui. Ó, próxima posição, né? Ele está na ordem da fila, então ele entrou logo após o 55. Opa, tem várias retiradas aqui, gente, olha lá. Retirada, vamos lá. Próximo que vai ser retirado, o 40, que estava na posição 3. Próxima retirada, o 70, que estava na posição 4. Próxima retirada, o 55, que estava na posição 5. Próxima retirada, o 100, que estava na posição 6. Próxima retirada, opa, olha o que aconteceu aqui. Já está vazia. Não tem mais ninguém para ser retirado nessa fila. Então, nesse caso, não acontece mais retirada. Acabou. Não tem mais o que retirar, né? Vai aparecer, é uma coisa que tem que ser tratada dentro do algoritmo, tá? Tem que verificar, opa, olha a quantidade de elementos que tem aqui. Eu tenho uma variável que controla essa quantidade de elementos. E se essa quantidade de elementos for igual a 0, eu não consigo mais fazer retirada. Assim como eu preciso controlar no algoritmo, quando a gente vai estar inserindo, o meu vetor aqui tem 9 posições, e essas 9 posições já estão cheias. Então eu preciso dar mensagem também, que pode acontecer, né? De estar cheia, mesmo sendo circular, pode ser que ninguém saiu da fila e já não cabe mais. Né? Que dá, ó, fila cheia, tá bom? Assim como tem que testar se a fila tá vazia, tem que ter um teste no algoritmo testando se a fila tá cheia, ok? Tinha mais 2 exercícios ainda, que era com a ideia de verdadeiro ou falso, né? Então, um dos exercícios falava assim: uma das características da estrutura pilha é que a inserção e remoção dos elementos são realizados na mesma extremidade. Perfeito. A pilha, isso acontece na mesma extremidade, que convém se chamar de topo, né? Porque ele insere e o mesmo índice que vai controlar a entrada é o índice que vai controlar a saída, ok? Uma das características outra questão, né? Uma das características da estrutura fila é first in, first out, ok? Ou seja, o primeiro elemento a entrar é também o primeiro a sair. Exatamente isso. Esse é o conceito da estrutura fila. Outra questão, tanto no caso da pilha como no caso da fila, a entrada e saída dos dados acontece pela mesma extremidade, ao qual se convém denominar de topo. Já acabamos de comentar, né? Tá falsa essa questão, por quê? No caso da pilha, é uma entrada, no mesmo local é a saída, né? É um índice que controla tanto a entrada como a saída. No caso da fila, um índice vai controlar a entrada de dados e outro índice vai controlar a saída. Então é falsa essa questão, né? Elas não trabalham da mesma maneira. Lista é um tipo de estrutura em que é possível realizar a inserção e remoção dos elementos em qualquer posição. Essa que é a ideia do conceito. Assim como a pilha, né? Sempre ele vai estar inserindo ou retirando de uma determinada posição. A fila também, isso já convence dentro do conceito. A lista é aquela que você escolhe onde você vai inserir e retirar elementos, em qualquer posição. Então, verdadeira essa questão.
Outra questão, uma pilha estará cheia quando estiver com a quantidade máxima de elementos em sua estrutura, sendo necessário desempilhar para que novos elementos possam ser inseridos. Super verdade, tá? Verdadeiro também, até porque aqui a gente está tratando sempre da ideia da pilha sequencial, né? Então, depois, estourou, é a quantidade máxima do vetor, ele não consegue empilhar, empilhar, tá certo, né? Empilhar mais. Outra questão. A fila circular é uma forma de implementação da estrutura fila, ok? Que facilita a alocação dos elementos sem ter desperdício de espaço, como ocorre na implementação da sequencial. Perfeito. É exatamente como a gente fez aqui nos 2 exercícios anteriores. Outra questão. LIFO é a principal característica da estrutura de dados fila, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Errado, né? Tá certo dizendo que LIFO é o último a entrar é o primeiro a sair. Só que não é fila, é pilha. Por isso que essa estrutura estaria errada, falso. Mais um exercício que tinha ali, com base nos exemplos de cada alocação, relaciona as colunas, tinham 3 itens, né? Era para deixar 1 para pilha, 2 para fila e 3 para lista, ok? Então, olha lá, relação de documentos para impressão. O que é isso da impressão? Né? Você tem uma impressora compartilhada e várias pessoas vão estar mandando. Que tipo de sequência, qual desses 3 conceitos que é usado na fila de impressão? Puxa, como o próprio nome diz, né? Fila de impressão. Então, uma fila, né? A primeira pessoa que mandou é o primeiro documento que vai ser enviado, ok? E assim vai na sequência. Então, estrutura 2, fila. Opção desfazer e refazer do Word. Lembra da opção do Word? Você vai digitando alguma coisa, digita, insere tabela, insere figura. Se você apertar o desfazer, qual que é a última ação que ele desfaz? A última que foi feita, né? Exatamente a ideia da estrutura pilha. Né? O desfazer não é a primeira que foi feita, é a última que foi feita. Então, desfazer a estrutura, desfazer e o refazer, né? A estrutura 1, pilha. Outro, navegação nas páginas da web, opção retornar e avançar. Você visitou várias páginas na web, visitou, acessou e não sei o que, e foi. Daí o que aconteceu? Tudo aquilo que você visitou, que você acessou, quando você aperta lá a opção retornar, o que acontece? Mesma estrutura do voltar, gente, do Word, do PowerPoint, dos programas que tem aí. Mesma coisa, né? Ele vai voltar no último que você visitou, não lá no primeiro da lista, né? Então, também a estrutura pilha. Número 1. E um último item, cadastro de funcionários. A ideia de cadastro de funcionários é assim, você vai cadastrando os funcionários, a tua empresa, por exemplo, vai estar contratando e você insere esse funcionário na ordem que você quiser ali. Né? No setor que você quiser, você escolhe a posição, escolhe onde vai ser inserido. Quando está aí muito a ideia de cadastro, coisas assim, que não está remetendo a ter que cumprir um determinado conceito de sempre ser deixado numa determinada posição, é a ideia de lista, ok? Que também é uma estrutura, só que é uma estrutura que você vai estar organizando como você quiser. É mais ou menos essa a ideia. Beleza? Valeu, gente. Lista 14 finalizada.